com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Começar mais um culto. Sei que será um culto abençoado. Amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Você que está conectado conosco na sua casa, aqueles que estão distantes, aqueles que ainda não podem vir. Que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 47. Na verdade, eu quero ler na linguagem de hoje, então nós vamos ler no telão, porque nós lemos na mesma linguagem. Salmo de número 47, versículo 6, por favor. Estou lendo, queridos. Cantem louvores a Deus. Cantem louvores ao nosso Rei. O próximo. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. O próximo. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Amém? Queridos, é incrível. Na versão revista atualizada fala: salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. E é o que nós vamos fazer, amém? Amém? Feche seus olhos, quero orar para nós começarmos esse culto. Para nós cumprirmos aquilo que a palavra nos pede, aquilo que o salmista nos orienta. Dá uma palavra e fala: ei, igreja, cantem louvores ao nosso Deus, porque Ele está sentado num trono e Ele reina sobre todas as nações, sobre tudo e todos. Esse é o nosso Deus, amém? Pai, santo Tu és, santo, santo Tu és. Nós queremos como igreja, Pai, cantar louvores, entoar cânticos, salmodiar ao Senhor, porque o Senhor é lindo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Toda a Tua glória enche a terra, Senhor, toda a Sua glória enche a terra. O Senhor reina sobre as nações, sobre todos os povos. Não há um nome acima do Teu nome. O Teu nome é o maior nome, Senhor, no qual todo joelho se dobrará e confessará que somente Cristo é o Senhor. Pai, é sobre este nome que nós adoramos. Pai, é
por este nome que nós estamos aqui, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que venceu, aquele que tem o controle da vida, aquele que tem a chave do inferno, aquele que venceu já a serpente, aquele que já decretou a nossa vitória, aquele que nos fortalece, aquele que caminha conosco, que está conosco, o Yeshua, o nome que está acima de todo nome, Senhor. Nós queremos te adorar, queremos entronizar, queremos te engrandecer, que a tua presença, Pai, seja real neste lugar, que os céus desçam sobre as nossas vidas, sobre cada casa, sobre cada coração, sobre cada família. Pai, nós queremos prestar um culto ao Senhor, te adorar com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus, Senhor. Meu fôlego
tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tudo. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Levante suas mãos e declare para o Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Uma última vez. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Que a tua voz ecoe em nosso ser, Jesus. Santo, santo, santo. Santo, santo. Santo, santo, Yeshua.
Jesus é tudo para mim. Teu amor é tudo para nós, Jesus. Teu amor é tudo para nós, Jesus. Nós te amamos, Pai. Nós declaramos, Jesus, que somos teus. Santo, 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 santo.
Jesus. Receba, Jesus. Receba, Jesus. Tudo pra mim. A sua igreja declara. Alfa e ômega, Início e fim. fim. Tudo, 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 tudo. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra nós, Jesus. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim. Tu és Jesus. Santo, 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 santo. Te amamos, Jesus. Tu és tudo pra nós, Jesus. Santo, 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 santo. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou do céu para buscar, veio pra nos resgatar. Por maior que o meu pecado,
rompeste a tumba vazia, agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinas. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Nós declaramos a cada dia, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, o meu Rei, o seu Rei, o nosso Rei, aquele que está acima, o único nome que está acima de todo nome. Oh Jesus, nós te amamos e adoramos o teu nome. Pai, pedimos, Deus, que o Senhor continue sempre conosco, Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um que passou por essa porta hoje, Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, Jesus. Oh, Jesus, abençoamos dízimos e ofertas para a sua casa, Pai. Fica conosco em nome de Jesus. Amém? A igreja fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, que o seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Aleluia. Amém, queridos? Eu quero continuar, quero fazer a ceia. Você que está em casa, levanta o seu lugar. Vai lá, se você preparou, pega o seu pão, o seu suco de uva. Eu quero chamar a liderança para vir aqui na frente, por favor. Os pastores, presbíteros, aqueles que estiverem livres e puderem nos auxiliar, por favor. Eu quero pedir para os meninos abrirem 1 Coríntios 11, versículo 23, por favor. Primeira Coríntios 11, 23, eu vou ler na RA, tá? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Amém. O apóstolo Paulo, ele está liberando uma palavra para a igreja de Coríntios. Ele fala: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também quero compartilhar, quero entregar para vocês. E ele anuncia tudo aquilo que ele recebeu de Jesus sobre o significado e a importância da ceia. E às vezes a ceia, em vez de ser um lugar que nos aproxima de Deus, tem sido um lugar que nos afasta de Deus. Às vezes a ceia, em vez de ser um lugar que gera alegria, gera prazer, gera comunhão, eu quero participar, a verdade é que às vezes gera peso, porque é assim que Deus é, querido. Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de autoridade, e onde tem a presença de Deus, também tem a justiça de Deus. Deus é um Deus de vivo, mas é um Deus de mortos. Deus é um Deus de antagônicos, de opostos. Sempre que há muito poder, há também muita justiça. E a Bíblia cita vários exemplos. O poder que a mulher tem de edificar a sua casa, tem de destruir também o seu lar. Então Deus, em toda a Bíblia, Ele coloca opostos, e esse é um Deus. E a verdade é que Deus sempre quis nos atrair para a presença dEle. Quando Ele chegou em cima do monte, Ele falou assim: ó, povo, vem me ver. Mas o povo falou assim: não, Moisés, suba você, porque nós temos medo de ir lá na presença. Então escute o Senhor, você, o que o Senhor tem para falar, e depois vem e fala para nós. E às vezes nós trazemos isso, queridos, para os nossos corações, para o momento de ceia. E a Bíblia fala assim da importância de nós discernirmos o corpo, de nós entendermos isso. O que significa isso, pastor? É o que significa cruz, Jesus para você. Qual é o verdadeiro sentido, significado daquilo que Jesus fez, do sacrifício para a sua vida? Isso tem refletido nas suas atitudes? Se tem, querido, participe da ceia com toda a alegria do mundo. Mas é ponto de nós pensarmos, de nós analisarmos, de nós refletirmos. Porque a ceia tem sido um lugar de fuga, e não é isso que Deus quer. De jeito nenhum. Na verdade, Jesus já foi o sacrifício vivo. Então Deus não precisa matar mais você, porque Ele já enviou Jesus para morrer no seu lugar. Então Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus que quer trazer você para perto. Mas às vezes nós ficamos com medo. Por quê? Porque essa é a nossa natureza falha, pecaminosa. Juliano Som tem uma ministração antiga que ele fala algo muito incrível. Não foi o diabo que matou Jesus. Não foram os nossos pecados que mataram Jesus. Não foi eu e você que matou Jesus. Na verdade, Jesus escolheu se entregar. Ele falou assim: eu mesmo me dou, eu mesmo escolho me entregar. Porque, queridos, ninguém tinha autoridade de matar Jesus, se Ele não quisesse por si mesmo se entregar. Falou: eu me entrego, ninguém, porque depois eu vou receber a vida de novo. Então eu faço porque eu quero. Esse é o amor que Ele fez por mim e por você. E a hora que nós entendemos esse amor, então as nossas atitudes refletem isso. E é nesse discernimento
nesse entendimento, que eu quero que você participe da ceia, querido, sabendo que Jesus te ama tanto, que Ele voluntariamente escolheu se entregar no teu lugar, por você, pelas tuas falhas. Ele mesmo resolveu se dar, para que você pudesse ter vida. E toda vez que você celebra, toda vez que você come, participa dessa mesa, você está anunciando no reino espiritual, em memória de tudo aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. Você toma posse e isso enche teu coração. Querido, se nós discerníssemos corretamente o que era ceia, o que representa o celebrar o corpo, a vida que há no corpo, a vida que há na ceia, queridos, eu creio que haveria cura, haveria manifestações de dons, haveria revelações do Espírito sobre as nossas vidas, porque é um momento sublime, é um momento de poder, é um momento de autoridade, e é um momento que nós temos que viver de forma intensa. Amém? Primeira decisão, queridos, para esse momento, você tem que ter confessado Jesus. Não basta só crer, não basta só acreditar, tem algo muito maior, que é nós convidarmos Ele para morar dentro do nosso coração. O segundo passo é você ser batizado, porque o batismo nada mais é do que a decisão que você toma. Eu vou repetir. O batismo nada mais é do que a decisão que você toma em favor de Jesus. Muitos de nós temos muitas barreiras, porque a maioria foi batizado quando criança. Mas a Bíblia fala, se você crer e for batizado. Quando Pedro estava pregando, eu não canso de falar isso, querido, porque um dia isso entrou no meu coração. Pedro tinha acabado de receber o Espírito Santo junto com os discípulos, e eles saíram cheios do poder, e eles começam a pregar para os judeus. Eles começam a pregar para aqueles que eram povo de Deus. Eles começam a pregar para os fariseus, para os religiosos, para aqueles que tinham uma vida dentro da igreja. E esses religiosos falam, Pedro, o que a gente precisa fazer para receber isso também? Nós nunca vimos isso, nunca experimentamos isso, nunca vivemos isso. E Pedro, cheio da autoridade, ele fala assim, arrependa dos seus pecados e sejam batizados para a remissão deles, porque talvez o dom do Espírito também esteja disponível para vocês, ele é para vocês também. Aquele povo era adulto, aquele povo estava na igreja, mas precisou passar por uma decisão, e naquele dia, 3.000 falaram assim, eu quero ser batizado. Eles não falaram assim, não, vou voltar para casa, vou pensar, eu vou fazer um curso, vou fazer uma teologia, eu vou ver como que é. Não, queridos, eles entenderam de uma forma tão poderosa, que eles falaram, eu quero esse Jesus, e eu quero ser batizado, tem jeito, eu quero. Decisões. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então participe. Amém, queridos? Aqueles que vão participar, que têm esse entendimento, que já passaram por esse processo, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Queridos, os demais podem ficar sentados sem problema nenhum, nós vamos ficar adorando, e eu quero te convidar a você logo participar conosco da ceia. Amém? Espera um pouquinho antes de entregar, eu não orei pelos elementos. Pai, em nome de Jesus, oramos pelo pão, pelo cálice, que o Senhor santifique, que o Senhor abençoe. Nós queremos participar dessa ceia em memória do Senhor, e santificamos os elementos para a glória do Teu nome. Amém. Pode entregar, queridos, por favor. Nada vai nos separar.
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, és invencível. Declare, queridos. Hoje pra Ei, Deus. poderoso esse nome é, Poderoso. Oh Deus, tu és poderoso, Senhor, em nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. poderoso esse nome, Poderoso, Senhor. é forte que tudo é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Alguém não recebeu o que está faltando? Todos? Pegue o pão, queridos, que está na sua mão. Eu quero orar. Querido, isso tem que gerar temor no nosso coração. E o temor gerado tem que produzir santidade. Eu vou repetir, querido, participar da ceia tem que gerar temor no nosso coração. E o temor gerado no nosso coração tem que produzir santidade em nós. Tem que produzir um empenho de nós vencermos, lutarmos contra o pecado, contra as nossas dificuldades, falhas. E você conhece quais são as suas falhas, e o Espírito Santo está dentro de você justamente para te ajudar, para ser teu parceiro, para te dar força, para te alertar a você vencer tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Amém. Antes de nós comermos, eu quero que você peça perdão pelas tuas falhas, pelos teus pecados. Se santifique diante de Deus. Pai, nós nesse tempo queremos te pedir perdão. Que o teu sangue, o teu corpo que foi entregue naquela cruz por amor a nós, que é suficiente, totalmente suficiente para perdoar as nossas falhas, os nossos pecados. Pai, nós queremos participar dessa ceia pedindo perdão por todos os nossos pecados. Pai, reconhecendo a nossa fraqueza e a nossa dependência, a nossa submissão ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude aqueles que estão em casa. Pai, que nós possamos ter uma vida nova, uma vida fortalecida pelo Teu Espírito, uma vida fortalecida pelo Teu Espírito, uma vida fortalecida pelo Teu Espírito, Senhor. Abençoe, Pai, a Tua noiva, a Tua igreja, nos lave com Teu sangue, em nome de Jesus, amém. Participe, querido, coma do pão, em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Semelhante modo, ele pegou o cálice e anunciou dizendo: esta é a nova aliança, o meu sangue. Toda vez que vocês tomarem, façam em memória de mim, anunciando a morte, a ressurreição e até que eu venha. Este sangue derramado, querido, foi o passaporte que nós temos para a vida eterna. Você perdeu uma chance de dar uma glória a Deus. Este sangue, isso que nós estamos celebrando, é o passaporte, querido, é o ingresso, é aquilo que Jesus fez, que para Ele custou a vida e para nós foi de graça, e Ele entregou
como passaporte, como a chave, como aquilo que nos dá o direito a toda a eternidade, a estar vivendo para todo sempre, junto com o Santo dos Santos, com aquele que está sentado no trono, com aquele que tem os tronos à sua volta, com aqueles que têm os anciões, com aquele que tem os seres viventes, os anjos, querubins e serafins. Pai, que ao tomarmos este cálice, que também, Pai, seja a representação do sangue de Jesus vertido na cruz, derramado, Pai, e que este sangue, Pai, nos limpe, nos lave, nos purifique de todas as nossas falhas e pecado, e que mais do que isso, que seja a alegria, a força, a esperança que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Celebre, querido. Toma. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, Declare, queridos, com alegria, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Poderoso, poderoso. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar. Quero dividir as crianças. As crianças de 3 a 7 aqui na frente. De 8 a 10 lá no fundo. Ainda estamos com nosso culto infantil parcialmente. Os juniores e os pequeninos ainda continuam conosco. Logo estaremos funcionando com todas as salas. Amém? Aleluia. Glória a Deus, queridos. Você está preparado aí ou não? Deus tem algo para as nossas vidas nessa noite, amém? Você crê? Mais ainda, né? Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Tem uma palavra. Toda palavra é poderosa, não tem como falar que a palavra de Deus é linda. Ela é como uma espada que entra e divide alma e espírito. Ela fala, ela transforma, ela convence, ela tem todo o poder, ela liberta. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Eu acho que eu coloquei na NTLH. Irmãos, queremos que saibam. Essa aí. Presta atenção. Paulo está escrevendo para a igreja. E eu quero que essa igreja representada hoje sejamos nós. Amém? E ele está falando o seguinte: irmãos, eu quero que vocês saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim,
nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza que ele continuará a nos salvar. Diga assim comigo: nós temos posto a nossa esperança na certeza de que ele continuará a nos salvar. Amém? Baixe sua cabeça. Pai, fala conosco. Continue, na verdade, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a ministrar aos nossos corações, que a Tua palavra produza vida. Teu Espírito Santo faça, Pai, o Teu querer, tudo aquilo que o Senhor tem para cada coração, para cada casa, para onde essa palavra chegar, que o Senhor produza vida, que o Senhor produza esperança, que o Senhor produza força em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Antes de eu começar praticamente a palavra, eu quero testemunhar o porquê que eu cheguei nela. Na verdade, o Senhor começou a ministrar comigo no final do culto de domingo passado. Quem veio aqui presenciou, escutou, e eu preguei sobre uma palavra que eu coloquei como tema: nada mais importa. E eu coloquei 2 caixas. Quem lembra das caixas? Coloquei bem aqui. E eram umas caixas de panetone. E uma caixa tinha o panetone, e outra caixa estava cheia de tranqueira. E eu falei justamente isso, que nós somos templo do Espírito Santo, e Deus colocou a eternidade, colocou um desejo de nós sermos cheios, e por isso nós procuramos sempre ser cheios de alguma coisa, e Deus quer que nós sejamos cheios dele, do Espírito, amém? Esse é o nosso propósito. Mas quando nós não somos cheios, nós colocamos tudo aquilo que está à nossa volta, que eu chamei de tranqueira. E eu fiz uma analogia com um texto que Jesus fala que nós temos que ser odres novos, e que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre velho se rompe e perde tanto o odre quanto o vinho. E essa analogia é exatamente se referindo a nós. Jesus estava fazendo essa metáfora para o povo, e se você que não sabe o que é um odre, é importante para você entender. Odre nada mais era do que uma sacola de couro usada na época, e que eles usavam para guardar o suco de uva enquanto ele fermentava, para se transformar em vinho. E essa fermentação dentro daquele odre, dentro daquela sacola de couro, produzia pressão. Então precisava ser um odre novo. Por quê? Porque nada mais é do que aquele odre precisava aguentar a pressão. E quando eu estava indo embora domingo passado, eu estava conversando com a pastora, e nós falamos justamente isso. Nossa, que legal, né? O odre novo nada mais é do que um recipiente que aguenta pressão. E eu fiquei com isso na cabeça. Queridos, por que o odre novo? Por que não serviu o odre velho? Porque o odre velho se romperia. E por que se romperia? Porque não aguenta pressão. Então Jesus falou assim: vocês precisam ser odres novos, porque eu quero derramar o meu vinho, o meu espírito. Então o que ele está querendo dizer? Que eu e você temos que aguentar a pressão. Amém? Queridos, a diferença de um odre velho para um odre novo é que o odre novo aguenta a pressão. Não é estética, não é porque aquele couro era mais bonito, não. É porque ele conseguiria atingir o propósito pelo qual aquele suco passaria. Todo o processo ele aguentaria. E o que ele tem de diferente? Ele aguenta pressão. Repita assim comigo: a diferença do odre velho para o odre novo é que ele aguenta pressão, é que ele não se rompe. Amém? Agora eu quero ir para o texto que nós lemos. Paulo começa o texto, querido, dizendo o seguinte: eu quero que vocês saibam das minhas aflições. Paulo fazia questão de falar para a igreja. Ele falou assim: igreja, presta atenção.
Nós estamos num perrengue. Se vocês soubessem a aflição que nós estamos passando, se vocês soubessem as dificuldades, que aflição que era essa? Vai colocando o texto aí para mim, por favor. Os sofrimentos que suportamos. Queridos, olha o que Paulo fala. Os sofrimentos. Eu coloquei o nome desses sofrimentos de a pressão. Amém? Repita assim, pressão. Então os sofrimentos que Paulo suportou junto com Timóteo, eu coloquei o nome de pressão. E ele diz o seguinte: foram tão grandes e tão duros. Ou seja, quer dizer, foi uma pressão tão violenta. Foi algo tão grave. Eram as injúrias, eram as perseguições, era doença, era naufrágio. Ou seja, queridos, eram os imprevistos da vida. Era aquilo que eles estavam enfrentando que não estava no script. Era aquilo que, de repente, ele não tinha planejado, mas acontecia, de problemas, de dificuldades. Então ele chega para a igreja e fala assim: ó, eu estou passando por isso. Essas são as lutas, essa é a minha pressão. Queridos, olha que interessante, até que ponto que foi essa pressão? Até o ponto de não ter mais esperança de escapar de lá com vida. Paulo está falando para a igreja, fala assim: cara, eu passei uma pressão que não tive mais esperança, para mim acabou, não tinha mais solução, não tinha mais jeito de sair de lá com vida. Vamos continuar. Como que estava o coração de Paulo? Nós sentíamos como condenados à morte. Ou seja, Paulo falou assim: ó, para mim eu já estou condenado, não tem mais jeito. Olhei para cá, Timóteo, vamos orar, confessar os pecados, sem saída. E a conclusão que ele chega, versículo 9: mas isso aconteceu para que nós aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, em si, em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza que ele continuará a nos salvar. Amém, queridos? Queridos, isso foi o que Paulo estava declarando para a igreja. Agora eu te pergunto, por que Deus permite esses sofrimentos, essa pressão, essas dificuldades, essas lutas que nós passamos? Paulo responde, volta um pouquinho esse mesmo texto, versículo 4, por favor. Ele diz o seguinte: Deus, ele está falando, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que nós recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é com a finalidade com o propósito que vocês recebam a ajuda e a salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Amém, queridos? Qual que é a conclusão que Paulo chegou? Ele falou assim: queridos, nós sofremos, sabe por quê? Porque nós fomos ajudados por Deus, e se nós fomos ajudados por Deus, com todos esses sofrimentos e com essa ajuda que nós tivemos, nós podemos ajudar vocês também, e produzir salvação, soluções. Esse é o motivo de muitas vezes Paulo e os discípulos e nós passarmos por grandes sofrimentos, tribulações, pressão, mas esse é o final do filme. E eu não quero falar sobre o final do filme. O final é isso. Ponto. Você pega isso para você. Eu te falei, Paulo declara que ele também passava por dificuldades. E eu te falei por que ele passava e qual que é o propósito dessas lutas. É eu ser ajudado, confiar em Deus, saber que Deus nos salva e poder ajudar aqueles
que também precisam de ajuda ou que passam pelas mesmas dificuldades que eu passo. Queridos, é incrível, você pega um ex-viciado, aonde que ele vai ser atuante? Eu tenho um amigo, inclusive conversei com ele esses dias, em 2021 ele vai estar aqui conosco, se Deus permitir. Querido, ele extremamente viciado, já teve 3 overdoses, na última que ele ia bater as botas mesmo, ele se converteu. O que ele fez? Montou um centro de recuperação e ajudou milhares e milhares de pessoas a saírem das drogas. Foi para a Albânia, foi ser missionário, agora voltou para o Brasil, tem uma família abençoada. Mas foi a área que ele foi usado, porque a área que normalmente nós somos ajudados é a área que nós temos autoridade de ajudar. Amém? Mas eu não vou falar sobre isso, te falei. Eu quero falar sobre o processo. Porque quando nós entendemos isso, o final, parece que é fácil. Não, entendi. Mas a hora que nós estamos sofrendo a pressão, a hora que está tudo dando errado, a hora que eu olho e falo assim, não tem solução. Isso é complicado. Isso é difícil demais. E foi exatamente esse exemplo que Jesus usou. Ele falou assim, eu quero derramar um vinho novo, meu espírito sobre vocês, mas vocês precisam ser odres novos. E o odre novo, a diferença para o velho é que ele aguenta, Querido, você já tinha pensado nisso? Quanto de pressão? E é exatamente o título da minha pregação. Não falei para vocês aí na mesa, né? Mas é poder versus pressão. Tem uma relação, querido, de poder e pressão. E eles andam juntos. Se você quer poder, se você quer autoridade, você vai precisar suportar, aguentar a pressão. Quanto mais pressão, mais autoridade e poder você vai ter. Tem uma relação incrível na Bíblia sobre isso. Diga assim comigo, quanto maior for a pressão, maior será o poder. Eu quase trouxe outro exemplo, mas aí vocês iriam ficar muito mal acostumados. Eu ia trazer uma panela de pressão da pastora. Mas eu quero que você entenda, porque isso é importante. Quando você trouxer isso para sua mente, você vai conseguir entender melhor. Eu pego uma panela normal e coloco ela no fogo com água. A água vai ferver, esse vapor vai se dissipar e vai embora, e eu vou cozinhar aquilo que eu preciso cozinhar, uma batata, um macarrão, sem tampa. E segundo a Wikipédia, Pastor Lucas, ele falou para mim que tem uma fórmula que temperatura é igual a pressão vezes volume. Ou seja, traduzindo isso para você, uma panela num fogo, qualquer fogo, você pode pôr um maçarico, lava, fogão a lenha, multichamas, a água vai ebulir, vai virar fumaça, evaporar em torno de 100 graus Celsius. Porém, quando eu coloco essa mesma panela e coloco uma tampa, que aquele vapor não tem para onde sair e gera uma pressão, então essa temperatura já vai subir para em torno de 120 a 125 graus, fui ver. E toda aquela panela, aquele feijão que na panela normal você demoraria 3 horas para cozinhar, numa panela de pressão você demora 20 minutos, 25 minutos. Por quê? A diferença, o que é o fogo? Não, é a pressão. Vou mudar o exemplo para você entender. Se eu pego uma caldeira de uma fábrica, de qualquer lugar, e eu coloco lenha, fogo e evapora e sai aquele vapor, vai embora, queridos. Eu posso não aproveitar aquele vapor. É um vapor que está acontecendo e está indo embora. Mas essa mesma caldeira, numa locomotiva, na Maria Fumaça, faz rodar o motor e girar toneladas de peso. O que mudou? O fogo? Não. Eu simplesmente canalizei aquela pressão para gerar força e poder movimentar aquela locomotiva. Amém?
Vocês estão entendendo isso? Amém? Porque é importante, senão eu não consigo continuar. Mas o poder da locomotiva, eu quero que você entenda isso, querido, depende dessa pressão. Se eu quero mais velocidade, se eu quero mais força, eu vou colocar mais fogo para ter mais pressão. E quanto mais pressão, mais força e mais velocidade eu vou ter. Não adianta eu colocar fogo e não ter pressão. Aquela locomotiva não vai andar, vai ficar parado. E tem um princípio espiritual em cima disso. Que é exatamente isso que nós declaramos. Não há poder onde não há pressão. E eu vou te dar exemplos bíblicos sobre isso. Você já se perguntou por que acontecia tantos milagres com os discípulos e hoje não acontece? Por que lá na época de Jesus a sombra de Pedro curava? O lencinho de Paulo o povo queria porque só de passar as enfermidades fugiam. Queridos, era um nível de milagre, mas era um nível de pressão que nós não sabemos, nós não temos entendimento. Querido, a maioria dos discípulos, tirando João, que viveu na ilha de Patmos, foram mortos de uma forma cruel. Foram mártires. Sabe por quê? Porque na época de Jesus, para eu falar igual você, para eu ir numa igreja, para eu falar assim, não, eu sou cristão, eu estava falando para todo o império, se você quiser você pode cortar minha cabeça. Porque era isso que eles faziam. A pressão de ser cristão era vida ou morte. Era, se alguém me pegar, eu sei que eu vou ser morto. Se alguém me pegar, eu sei que minha cabeça vai ser cortada. Por isso que tinha os gladiadores, tinha lá o Coliseu, aquele povo que davam os cristãos para os leões comerem. Eles faziam uma pergunta: você quer negar Jesus? Você está livre. Olha o nível de pressão. Agora a gente vai orar por uma dor de cabeça. A gente ora, Deus cura com a mão direita, mas com a esquerda já tem uma dipirona. Por quê? Porque vai que não cura, eu vou e já toma dipirona. O nível de pressão é muito diferente, e isso faz total sentido naquilo que nós estamos vivendo. Amém, querido? E é justamente isso que eu quero mudar o seu foco hoje. Porque eu quero chamar de os nossos problemas, os nossos sofrimentos, de o vapor, aquilo que sai da nossa panela, da nossa vida, da nossa caldeira. Eu quero chamar o maçarico das dificuldades, as lutas que estão sobre nós, produzem em nós esse sofrimento, essa dificuldade. Mas o que eu estou fazendo? Queridos, entenda o seguinte: todas as dificuldades, as lutas, será que é ruim? Será que isso é prejudicial? Será que isso Deus não quer nos ensinar alguma coisa? Será que o meu foco, querido, se eu começo simplesmente a olhar para as dificuldades, para as lutas, para os meus sofrimentos, será que eu não estou deixando de enxergar a matéria-prima daquilo que Deus quer produzir em mim, para que eu possa canalizar isso para minha locomotiva, para que isso possa gerar poder, força para tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas? Diga assim comigo: os problemas são combustíveis que aumenta a pressão, que vai nos dar força e poder para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Eu vou falar de novo para você entender. Os problemas, as dificuldades, podem ser o combustível que aumenta a nossa pressão e que vai nos dar força, e poder para nós vivermos o sobrenatural de Deus. Amém, queridos? O problema é que às vezes nós não canalizamos isso. O problema é que às vezes nós não queremos isso.
Vamos voltar para o odre? Você imagina, você é o odre novo. Falou, você é um odre novo? Sou, Senhor, estou na igreja, ó. Então tá, vou derramar o vinho. Beleza. Espírito Santo, encha-me. Pai, essa casa é tua. Casa sou eu. Aí enche. Aí começa o processo de fermentação do Espírito lá dentro. Começa. E aí o odre começa. Aí quando começa um pouquinho de pressão, você fala, nossa. Aí sabe o que a gente faz, querido? Abre a tampa. Não, está difícil demais esse negócio. Vamos tirar a tampa. E sabe quando que a gente abre a tampa, o que a gente fez? Tirou toda a pressão. Ou seja, interrompeu o processo que Deus queria em nós. Por quê? Porque é mais gostoso, é mais cômodo eu querer o vinho sem pressão. É mais gostoso eu viver o evangelho, mas sem ter que pagar um preço. E toda vez que eu abro a tampa, eu estou sendo aquela panela que a água está fervendo, as coisas estão acontecendo, mas o vapor está indo embora, eu não estou usando, eu não estou canalizando. Mas todas as vezes que eu entendo que Deus está no controle, que Ele sabe quem eu sou, que Ele tem todo no controle, eu estou fechando tudo isso, e aquilo está inflando, e todo aquele processo está sendo gerado transformação, poder dentro de mim. Amém. Queridos, isso é muito importante porque às vezes nosso foco, é isso que eu quero que você entenda, eu quero que você mude hoje a visão dos teus problemas. Porque toda vez que eu foco na dificuldade, eu estou olhando para o meu outro, falando, cara, está esticando, meu Deus, será que vai aguentar? E eu não estou vendo o que está acontecendo no vinho. Eu tenho duas opções. No meio da pressão, no meio das dificuldades, ou eu fico olhando para o outro, cara, será que vai aguentar? Será que vai romper? Nossa, tá doendo, nossa, está inflando. Ou eu olho para o vinho, nossa, olha, está se transformando em vinho, olha o suco, já não é mais suco, olha a fermentação, vai ser um vinho top, olha isso que está acontecendo dentro de mim. Eu tenho que escolher aonde eu vou colocar meu foco. E quando eu consigo colocar o meu foco naquilo que Deus pode produzir com as dificuldades, então aquilo que é problema, para mim não passa a ser tanto problema. Para mim passa a ser um combustível daquilo que Deus quer gerar em mim, com poder, com força, para eu viver o sobrenatural de Deus. Como que é? Quantos são os nossos problemas? O que nós temos feito com esse vapor, com as nossas dificuldades? Nós temos simplesmente aberto a tampa, deixado ela ir embora? Ou nós temos vivido? E eu quero falar de algumas pressões que nós vivemos, que são normais, querido, todo mundo passa. Como, pastor, canalizar esse vapor? Eu entendi, mas como que eu vou fazer para que isso mude, transforme? Eu quero passar pelo processo, eu quero aguentar, eu quero ser odre novo, eu preciso aguentar a pressão. Querida, a primeira pressão que nos gera poder é a pressão do pecado. Repita comigo, pressão do pecado. Querido, o pecado todo momento está pressionando eu e você. O pecado está à porta. Eis que o desejo está aí. Cabe a ti, cumpre a ti dominá-lo. Toda vez que eu declaro que eu não suporto, que eu não quero, porque eu entendi aquilo que nós comemoramos aqui na ceia, que é a cruz, que é aquilo que Jesus fez. Toda vez que eu falo não para o pecado, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fechando a tampa do meu odre. Mas toda vez que eu peco, toda vez que eu falo sim para o pecado, toda vez que eu faço aquilo que minha carne quer, eu estou abrindo a tampa e aliviando um pouco a pressão. Porque, querido, a nossa carne quer isso. A nossa carne não quer a pressão. Queridos, o pecado nada mais é do que a tentação consumada.
O que é uma tentação? Vamos entender isso, porque às vezes nós não percebemos. Querido, tentação é algo que você quer. Você não é tentado para pegar uma enxada e carpir o canteiro da prefeitura no domingo à tarde. Você não é tentado. Ah, só estou com uma tentação, vontade de pegar uma enxada e tirar tudo tiririca, do terreno ainda da prefeitura. Queridos, a Eva, quando a serpente ofereceu o fruto, a Bíblia fala que o fruto era bonito, era desejável. Quando Jesus estava no deserto, ele estava 40 dias sem comer, o diabo falou assim: ei, sente o cheiro do pão, transforma isso aí em pão. Está sentindo? Queridos, eu acho que aquela hora, Jesus chegou até a salivar. Jesus era homem. Você acha que Jesus não estava com fome? Toda vez que eu falo não para a tentação, toda vez que eu me posiciono contra o pecado, eu nada mais estou fazendo do que cumprindo primeiro um princípio e suportando aquela pressão de odre novo, para que o poder de Deus seja aperfeiçoado na minha vida. Amém, queridos? O que é que eu estou querendo dizer? Exatamente isso, querido. É dessa forma que nós vencemos. É o exemplo da panela. É toda vez que eu falo não para o pecado, nada mais é do que eu estar colocando a tampa. Toda vez que eu falo não para o pecado, nada mais é do que eu estar alimentando a locomotiva, é não deixando aquela pressão, aquele vapor, simplesmente se perder, simplesmente evaporar sem propósito nenhum, aliviando. Não. É eu entendendo aquilo que Deus quer, aquilo que nós somos chamados para ser. Amém, queridos? Pastor, mas é difícil demais. Pastor, mas eu não aguento. Não, pastor, eu estou numa pressão. Ei, vamos voltar para a panela de pressão? Você já viu que tem uma válvulazinha? Que você pode pôr fogo. Vai chegar uma hora, querido, que a pressão é grande, ela levanta o pininho e começa e se entupir. Tem uma outra válvula, que é um escape para não deixá-la explodir. O que eu estou querendo dizer? Sabe esse pecado que você está caindo, que você acha que você não dá conta? Mentira de Satanás, você dá conta. Você consegue vencer. Abra comigo 1 Coríntios 10, versículo 13, por favor. 1 Coríntios 10, versículo 13, ANH. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então não vem falar, querido, que o teu problema é mais difícil que o outro. Não vem falar que a tua carne é mais fraca do que o outro. Não vem falar que não, é porque o Senhor não está no meu lugar. Não, queridos, eu não estou no meu lugar, nem você no meu. Mas as tentações que nós passamos são as mesmas que outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Ou seja, querido, você é odre novo, você tem que aguentar pressão. Tem uma pressão do pecado aí à tua volta. Não vem falar que você não dá conta, porque essa mesma pressão outros também enfrentam. E Deus não vai dar uma pressão que você não pode suportar. A hora que você achar que vai explodir, tem uma válvulinha celestial que vai começar. Não vai explodir, querido. Ele está no controle, Ele sabe do teu limite, e Ele está com você através do Espírito Santo para te ajudar. Amém? O que falta é nós acreditarmos que nós somos odre novos e que nós aguentamos a pressão. É mais fácil. Não, vou dar uma aliviadinha. Aí vai e peca. Aí tudo aquilo que estava sendo gerado murcha. Aí sabe o que acontece? O processo do vinho não acontece. Aí você vê crente que tem 10 anos na igreja, que é o mesmo crente. E a gente não entende por quê. Se pergunta, mas como foi 10 anos, não muda? Não muda, querido, porque toda vez que tem uma pressão, abre a válvula, tira a tampa.
Não entendeu que precisa ser odre novo. Não entendeu que o processo é necessário, que tem que aguentar a pressão, que a diferença do odre velho para o odre novo é que o novo aguenta. Amém, queridos? Repita assim comigo: a pressão me leva a Deus, me faz depender de Deus, me faz confiar em Deus. Amém, queridos? Segunda pressão, necessidade. Queridos, por que muitas orações não são respondidas? Por que às vezes nós queremos algo, e eu quero te fazer uma pergunta: qual que é o nível de necessidade sobre isso que você está orando? Uma vez eu estava com o apóstolo Géser, fui mostrar um terreno que a igreja tem. Eu cheguei para ele e falei: nós estamos orando para Deus fazer alguma coisa. O Géser, com toda a sabedoria dele, virou para mim e falou assim: Murilo, Deus não satisfaz desejos, Deus satisfaz necessidades. O dia que isso aqui se tornar uma necessidade para você, então Deus vai fazer. Eu nunca mais esqueci disso, querido. Porque muitas vezes nós pedimos, mas não há necessidade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Queridos, Deus tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Mas esses desejos precisam ser algo necessário, para um propósito, para aquilo que Deus quer. Ou seja, o primeiro princípio de uma oração é a necessidade. E às vezes nós não vivemos isso. Rainha da Inglaterra, no século XV, ela dizia não ter medo de todo o exército da Escócia, mas ela tinha medo de um homem chamado John Knox. Ele orava assim: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. Eu vou repetir: a rainha da Inglaterra, eles estavam em guerra, não tinha medo do exército, mas ela tinha medo de um homem, que ele orava assim: Deus, me dá a Escócia, senão eu morro. O nível de entrega, de necessidade, o que aquele homem estava pronto, disposto por aquilo que ele acreditava. Queridos, abra comigo, olha o que Moisés declarou. Êxodo 32, versículo 32. Eu me apavoro. Na verdade, eu fico assustado. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiser perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Queridos, olha a pressão que Moisés estava sentindo como libertador. Deus tinha feito uma outra... Na verdade, Deus queria traçar um novo plano com Moisés. Ele falou assim: Moisés, vamos começar de novo isso. Essa geração está perdida. Eu vou fazer você uma descendência dos teus filhos. Larga a mão desse povo. E Moisés, querido, ele começa a interceder, porque ele tinha uma promessa lá em Abraão. Era um povo que tinha caminhado já tinha livrado no Egito, estava em Israel não, no deserto. Então Moisés intercede e ele fala o seguinte: Senhor, eu quero fazer uma oração, perdoa o pecado deles, se não, me manda para o inferno. Tipo assim, eu troco a minha salvação para o Senhor perdoar todos eles. Queridos, se a nossa oração não nos move, não vai mover o céu. Se a nossa oração realmente não tem um peso no nosso coração, não tem uma necessidade em nós, também não vai mover aquilo que está no reino espiritual. Queridos, Paulo fala a mesma coisa. Romanos 9, versículo 3, por favor. Por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue, para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Querido, da mesma forma que Moisés, Paulo falou: para salvar o meu povo, a minha descendência, a minha geração, esses que estão morrendo, eu estou disposto a ser amaldiçoado.
Eu estou disposto a ir para o inferno. Queridos, quando Deus olha o nível de entrega, de entendimento, de necessidade, olha o poder que isso gera, olha a pressão que Paulo sentia para poder declarar isso. Então eu te pergunto, qual é o nível das nossas orações nas nossas necessidades? Queridos, o quanto que nós oramos pela nossa cidade, o quanto tem sido uma necessidade nós ganharmos vida. É isso. O quanto tem sido uma necessidade eu viver em santidade. O quanto tem sido necessidade eu buscar a Deus. O quanto tem sido necessidade eu fazer o meu devocional. O quanto tem sido necessidade eu adorar. Eu preciso fazer. Queridos, qual é o nível? O que tem gerado isso? Quanto mais pressão. Queridos, a hora que eu for fazer um devocional cheio de pressão, o céu vai descer, porque Deus está vendo meu coração. A hora que eu subir nesse altar, essa equipe de louvor, queridos, sabendo da pressão, queridos, não tem como, é uma enchente, é uma cachoeira, que tem que atingir eu e você e todos nós. Claro, queridos, que isso aqui, estou falando algo individual, é para nós, ministérios, corações. Qual o nível de necessidade que nós temos de fazer aquilo que o Senhor pediu? Amém. Repita assim comigo: o poder da minha oração é proporcional à pressão gerada pela minha necessidade. Amém. Quero falar uma outra pressão, das circunstâncias, pressão das circunstâncias. O que é circunstâncias, querido? É tudo que nós temos enfrentado aí fora. O nosso momento. Quem não tem problema? Quem não passa por aflições? Quem não tem dificuldades? Quais estão sendo as nossas circunstâncias? Se a tua circunstância, escute bem, faz você chorar no secreto, significa que tem muita pressão em jogo. Significa que tem muita matéria-prima para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E a forma como eu clamo, como eu entrego, como eu busco, vai poder canalizar isso para Deus, ou simplesmente fazer com que minha vida continue a mesma. Aos mais antigos, tem uma frase muito famosa do Sylvester Stallone. Ele falou isso no filme Rocky Balboa. Ele falou assim, que na vida o homem não é medido, não lembro muito bem a frase, o homem não é medido pelo tanto que ele bate, mas pelo tanto que ele aguenta apanhar. Eu vou repetir. Não é bíblico, tá, querido? Sylvester Stallone falou no filme. Mas ele fala o seguinte: o homem é medido não pelo quanto ele sabe bater, mas pelo quanto ele aguenta apanhar. Sabe aquele João bobo que você empurra? Você fala, agora ele vai até lá, querido, mas ó, volta, e dá de novo, ele vai, tem. Querido, ninguém gosta de apanhar, e eu não estou profetizando isso em nome de Jesus, não. Mas eu estou querendo dizer que as nossas circunstâncias não podem fazer com que a gente caia, com que a gente deite. Elas têm que ser poderosas para nos fortalecer, e nós temos que ter um espírito forte para aguentar tudo isso que está à nossa volta. Amém? Amém, queridos? Toda vez que você permanece em pé, mostra o poder que você tem dentro de você. Querido, quantas situações você já venceu e está de pé? Isso mostra o tanto que você é forte, o tanto que Deus está com você, o quanto de coisa você já superou. E à medida que nós vamos avançando em Deus, queridos, vai aumentando a pressão, não tem como. Então eu não quero avançar mais em Deus. Não, querido, porque Ele é fiel, o outro está ali, o vinho é novo e o processo está acontecendo. E Paulo, querido, ele declarava isso: eu prossigo para o alvo, eu não vou parar, eu vou continuar. É isso que eu quero, é por isso que eu vou viver. É nisso que nós temos que crer.
2 Coríntios 4, versículo 8, por favor. Queridos, Paulo sofreu muitas tribulações, muitas dificuldades, muitas circunstâncias. E ele falava o seguinte, vai na outra versão, que eu pus na outra agora, por favor, é RA essa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Querido, Paulo, ele nunca teve vergonha de falar. Paulo era Paulo, cheio da presença de Deus, da autoridade de Deus. Mas ele fala assim, eu sou atribulado, eu passo por lutas, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que Paulo está falando? Queria dizer aqui, João Bobo, eu posso estar com dificuldade, mas eu estou de pé. Vem pancada de cá, mas eu continuo firme. Vem pancada de lá, mas eu estou aqui vivo. Por quê? Porque eu carrego em mim o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em mim. É exatamente isso, querido. Toda vez que nós permanecemos, toda vez que nós dependemos de Deus, querido, nós não vamos permanecer na nossa força do nosso braço. Por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? E por isso que Paulo entendeu que ele tinha que morrer para as vontades deles, porque toda vez que ele morria para a vontade dele, então a vontade do Senhor Jesus era expressa, era manifesta através dele, através da igreja, e ele podia cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado. Quando o Senhor começou a ministrar isso comigo, foi algo muito incrível, porque nós temos um poder de focar. E nessa noite eu quero tirar o foco exatamente daquilo que você chama de circunstância, de problema, de dificuldade. Eu quero que você olhe para o processo que isso está produzindo em você. Eu quero que você olhe para o poder que isso está sendo gerado em você, para tudo aquilo que Deus quer. Por isso que eu falei, querido, nós sabemos o final do filme. Tudo isso que nós estamos enfrentando vai ser para você ajudar outras pessoas. Vai ser para você falar assim, nossa, eu passei por isso, o Senhor me ajudou, o Senhor foi comigo, o Senhor me deu força, Ele continua a me salvar, eu tenho a esperança que Ele continua da mesma forma a me salvar, e Ele sempre continuará. Era essa a declaração de Paulo, mas tudo isso aconteceu para que eu pudesse ajudar vocês. Queridos, tudo isso que você está passando, é de alguma forma para você ajudar a sua casa, a sua família, o seu vizinho, o seu irmão, o seu filho, o seu pai, quem, não sei, mas você ser usado na presença de Deus, para transformar outras vidas, a se juntarem, a serem filhos realmente de Deus. Amém. É isso, querido. Nossa vida nesses anos é para cumprir aquilo que Deus tem para nós. É aquilo que nós fomos chamados para ser. Último, para nós irmos embora. Pressão do inimigo. Às vezes nós descartamos uma força inimiga, e nós não podemos ignorar os seus desígnios. É isso que a Bíblia fala. Nós temos que prevalecer. Queridos, nós temos que saber guerrear. Nós temos que saber que tem um inimigo que anda ao derredor. Ou seja, quando você está bem, ele está longe, mas ele não descansa, ele não para, e ele está louco para te matar, para roubar e para destruir. Ele sabe, querido, ele sabe que nós estamos no finais dos tempos. Ele sabe que Jesus está à porta, e ele sabe que o final dele já está decretado, é o lago, fogo e enxofre. Ele vai morrer, não tem como, querido, nós já temos a vitória, amém? Então cada dia que passa, o diabo fala, é menos um dia que eu tenho, eu não posso perder tempo. E às vezes nós não percebemos a guerra que nós estamos vivendo, a pressão que o inimigo exerce sobre nós. Pastor, tudo é o inimigo? Não, queridos, claro que não, mas tem muita coisa que tem muita opressão, tem muita luta, tem muitos pensamentos, tem muitas setas, tem muita coisa que vem na nossa cabeça. A Bíblia fala
Tiago 4, versículo 7, não precisa abrir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que eu resisto, querido? Toda vez que eu pego esses problemas, essas circunstâncias, e falo não para o pecado, falo não em abrir para eu viver aquilo que minha carne quer, eu estou resistindo ao diabo. E toda vez que eu resisto, ele tem que fugir. Queridos, eu gosto muito de uma ilustração. Não adianta a gente simplesmente ficar expulsando, isso é muito importante, ok? Muitas passagens bíblicas, Jesus ia lá, tinha a pessoa endemoniada, Jesus expulsava o demônio e aquela pessoa era liberta. Mas a verdadeira libertação acontece quando nós tiramos a tranqueira, a sujeira, as brechas, a legalidade de dentro de nós. Não adianta vir, pastor, você ora por mim. Uma vez eu vi essa ilustração, é como se fosse um lixo, e o diabo fosse um monte de moscas. Você pode chegar com um banador e expulsar todas as moscas, banar, mas vai passar um tempo, essa mosca vai voltar, porque o lixo continua ali. Mas quando eu bano essas moscas e limpo todo esse lixo, passo um produto lá, ó, que boa, sei lá o que, então não tem mais mosca. Por quê? Porque eu limpei, eu fechei toda a legalidade. É exatamente isso. Não adianta, pastor, ora por mim, mas continua fazendo as mesmas coisas que alimenta, continua colocando aquele lixo aqui dentro, aquelas tranqueiras, aquilo que nós estamos falando domingo passado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quero aproveitar, quinta-feira tem um culto importante, queridos. Você que não veio essa quinta, está sendo ministrado pela presbítera Cris, justamente sobre isso, sobre resistir, sobre batalha espiritual, sobre guerra, sobre como fazer. Quero te convidar para você estar quinta-feira às 19h30 aqui, porque é exatamente sobre isso. Lucas 10, versículo 19, e eu até falei isso quinta-feira, eu gosto muito desse versículo, que fala o seguinte: eis aí vos dei autoridade. Entenda, deixa essa palavra entrar no teu coração. Jesus está falando para você. Jesus está falando para você. Ei, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, toda obra maligna, e nada, absolutamente nada causará dano. Ah, pastor, eu tenho que ter medo? Nada, absolutamente nada vos causará dano. Ah, mas então eu vou enfrentar aquela guerra ali, eu não estou preparado. Não, queridos, nada, absolutamente nada vos causará dano. Eu tenho que crer na palavra, naquilo que o Senhor fala, amém? Amém, queridos? Agora eu falei de pensamentos, cuidado, queridos, cuidado, porque tem sido um tempo de, ei, se mata, acaba com você não consegue, nada dá certo na sua vida. Ei, igreja não é para você não. Você viu como é que você não consegue? Você tenta sair desse pecado, você não, abandona, você é pecador demais, isso não serve para você, não, larga a mão disso. Queridos, nós vamos começando a escutar, o que tem? Todo mundo faz, pode fazer. O diabo fica colocando seta e a gente não percebe que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. E a hora que a gente vê, a gente já está alimentando. Nossa, eu acho que eu vou acabar mesmo comigo. Nossa, eu acho que eu não vou mesmo na igreja, eu não dou conta mesmo. O pastor fala, parece que não dá nada certo. Não, eu não vou viver mais isso não. Queridos, seta maligna é mentira. O Espírito Santo está dentro de você, Ele acredita em você, não tem tentação maior do que você possa suportar, você consegue sim, você é um odre forte, resistente, que é só você escolher aguentar a pressão que você vai vencer. Então pare de dar ouvido a Satanás, falando que você não pode, para você acabar com a sua vida, porque é mentira do inferno. Você foi criado, feito com a identidade de Cristo, a imagem do Senhor, escolhido antes do ventre, com propósitos eternos. Deus acredita, Deus confia, Deus escolheu você, você não nasceu à toa, você não nasceu por um acaso, não, queridos.
Você é especial, põe isso na tua cabeça. Você é amado, você tem talentos. Então para de acreditar naquilo que o diabo tem soprado, nessa pressão do inferno, porque toda vez que você acredita nessa pressão, você está abrindo outro. Aquele vapor que estava gerando está indo embora, e todo o fogo, os problemas estão aí para nada. E eu falei isso para Deus: eu não quero, se eu tenho que aguentar, então manda agora. Eu não quero aguentar e ainda não servir para nada. E aí vive uma vida inteira de luta, de sofrimento sem propósito. Queridos, por que os discípulos estavam presos, estavam adorando, estavam apanhando, estavam adorando? Não interessa a circunstância, a pressão. Podia vir maçarico, eles sabiam que aqui dentro estava sendo gerado algo, que aqui dentro estava sendo formado algo em Deus, que faria toda a diferença para toda uma eternidade. Amém? Quero que você coloque de pé, por favor. Queridos, Paulo fez questão, nós começamos o culto falando sobre isso. Paulo fez questão de falar sobre os sofrimentos. Ou você acha que é só você que sofre? Ou você acha que é só você que acha que não tem mais saída? Paulo falou assim: eu achei que já era. Mas quando ele achou que já era, ele continuou firme. E a hora que ele achou que ia explodir, teve uma válvula do Espírito Santo que falou: eu estou com você, você não está entendendo. Eu estou gerando, eu estou fazendo simplesmente esse feijão cozinhar mais rápido. Eu estou simplesmente fazendo esse processo acontecer na sua vida. Fica firme aí, porque eu vou te salvar e vou continuar a te salvar. E tudo isso que você está passando vai ser para edificação da minha igreja, do meu corpo. É aquilo que o Senhor espera de nós. Baixe sua cabeça, eu quero orar. Tem uma diferença entre os outros. E Jesus falou, Ele fez essa metáfora, falou: queridos, não tem como eu colocar aquilo que eu tenho para dar, o vinho novo, se vocês não forem odres novos. Se eu for colocar no odre velho, ele não vai aguentar essa pressão. Nós queremos ser odres novos, Pai. Queremos que o Senhor nos ajude. Nós entendemos nessa noite tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, sabemos que odres novos são aqueles que aguentam a pressão. Essa é a diferença do novo para o velho. Isso é ser nova criatura. É escolher o Senhor, saber que o Senhor está conosco e saber que o processo às vezes vai gerar pressão, desconforto, mas mesmo assim vai estar sendo produzido algo poderoso, um poder, uma glória, no qual a igreja do Senhor se manifestará em toda a terra. É essa igreja que o Senhor espera, uma igreja cheia de poder, cheia de autoridade, uma igreja santa, uma igreja que entendeu que quer ser odres novos, e que não importa a pressão, vai continuar firme, vai continuar confiando, vai continuar crendo, vai continuar prosseguindo para o alvo. Eu deixo para trás tudo aquilo que já passou, aquilo que para trás ficou, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, daqueles que são filhos, daqueles que são chamados, daqueles que querem viver tudo aquilo que Deus tem. Pai, em nome de Jesus, que essa força seja em nós, que nós possamos aguentar essa pressão, sabendo que o Senhor, Pai, é a nossa válvula, que o Espírito Santo está conosco, e não vai dar tentação maior que nós podemos suportar.
Pai, que a hora que nós achamos que nós vamos explodir, que o Senhor é a nossa válvula, que o Senhor sabe o momento certo, o Senhor sabe, Pai, o tempo certo, a temperatura certa, para fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada coração, Pai, aqueles que estão longe, Pai, aqueles que estão longe, aqueles que precisam de um renovo, Pai, eu quero orar por eles. Pai, eu sei que é um tempo de renovo, eu sei que é um tempo de restauração. Aí do seu lugar, talvez você está sentindo como um odre velho. Queridos, mas você precisa entender isso, porque não é uma simples oração, não é um simples apelo, não adianta, é aquilo que nós falamos, é você entender a necessidade de você ser quem Cristo quer que você seja. Eu vou repetir, é você entender a necessidade de você ser quem Cristo quer que você seja. É você falar dentro do seu coração: Deus, eu preciso ser esse odre novo. Deus, eu quero ser esse odre novo. Pai, faz de mim esse odre novo, me dá força para aguentar essa pressão, porque toda vez que as circunstâncias são enormes, nós clamamos a Cristo, nós nos humilhamos e então é Ele quem vem e nos ajuda. Mas, queridos, isso tem que ter um entendimento, isso tem que ser algo verdadeiro. E eu creio que Deus vai restaurar corações nessa noite, amém? Então, queridos, você no seu lugar, hoje eu não vou pedir para você vir aqui, mas eu quero que você levante a mão bem alto. Se você tem se sentido esse odre velho e entendeu e quer realmente se esforçar para ser uma nova criatura, um odre novo, para que o processo, querido, vai ter pressão, claro que vai, é isso que nós pregamos. Vão ter lutas, claro que vão ter dificuldades, mas Deus é contigo, Deus é que te dá a força para aguentar essa pressão. Por quê? Porque o processo precisa ser feito aí dentro, mas você precisa aguentar, não adianta no meio do caminho você ficar abrindo. Pastor, mas e se eu cair? Querido, se cair você vai ter que arrepender e voltar e começar de novo. Isso é o processo, esse é o evangelho, mas nós temos que nos esforçar para nós vencermos isso. Então, se você é essa pessoa que está se sentindo assim e quer realmente fazer um compromisso de querer, de se esforçar, querido, é de se esforçar, eu quero que você levante a mão bem forte, que eu quero orar com você. Aleluia. Muitas mãos, queridos, muitas mãos. Pai, minha oração é que o Senhor visite esses templos do Teu Espírito. Pai, são templos que abrigam aquilo que tem todo o poder, o
nosso Deus, o soberano, o precioso, o poderoso Espírito Santo. Pai, são templos, são casas, Pai, casas favoritas do Senhor. Pai, mas às vezes elas não têm aguentado a pressão, às vezes elas têm cedido. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor mude o foco, Pai, do coração delas, da mente delas, para que a hora que elas olharem para as circunstâncias, para as lutas, para os problemas, para as dificuldades, que elas não possam enxergar simplesmente, Pai, a pressão, o problema, mas que elas possam enxergar aquilo que o Senhor vai produzir com isso, Pai, aquilo que vai ser gerado. Pai, que não possa simplesmente ver o vapor saindo, mas que possa, Pai, ser igual aquela locomotiva, Pai, a gente vai gerar um motor que vai produzir velocidade, força, poder, para conduzir toneladas e toneladas, ó Pai. Em nome de Jesus, que todas essas lutas possam, Pai, gerar transformação na vida de cada um deles. Pai, que odres novos sejam, Pai, formados, forjados, que o Senhor seja a força, que o Senhor seja, Pai, o clamor deles, a necessidade deles, que o sangue de Jesus passe, Pai, que todas as falhas, os pecados, as brechas desses olhos sejam, Pai, restauradas, tampadas, em nome de Jesus, e que o Senhor transforme, Pai, velhas criaturas em novas criaturas, velhas criaturas em novas criaturas, velhas criaturas que só enxergavam problemas em novas criaturas que enxergam a esperança da glória, que prosseguem para o alvo, que caminham para o Senhor, que focam naquilo que é eterno, mesmo que esteja crescendo, mesmo que a pressão esteja doendo, mas sabe que o Senhor não vai dar nada que nós não podemos suportar, que o Senhor é conosco, que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso poder, que o Senhor é amor, que o Senhor continua a nos salvar e sempre vai estar nos salvando, Senhor. Em nome de Jesus, oro por cada um deles, profetizo restauração, em nome de Jesus. Eu não vou desistir. Presta atenção, para a gente ir embora. Vapor todo mundo produz, problema todo mundo tem, maçarico está em cima de todo mundo. Agora, canalizar esse vapor para produzir pressão e gerar uma transformação são para aqueles que escolhem, para aqueles que são odres novos. Amém? E é isso que eu quero que você saia daqui nessa noite, com a decisão de caminhar firme em Cristo, sabendo que você pode. Toda vez que você fala não para o pecado, toda vez que você fala não para aquilo que a tua carne quer, que você sabe que desagrada a Deus, nada mais, nada menos, você está colocando a tampa e falando assim, ó, eu estou sendo gerado em autoridade, em poder, e quanto mais pressão eu suporto, mais unção, mais autoridade, mais poder você vai ter para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Amém? Mais pressão, mais poder, mais pressão, mais unção, mais pressão, mais santidade, mais pressão, mais fruto. É isso que Deus quer. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Dê um aplauso bem forte ao nosso Deus. Só um recado, em pé mesmo, que nós já vamos orar para nós encerrarmos. Quinta-feira, eu já falei, nós temos um culto importante, precioso, todos os cultos são. Mas quero te convidar, 19h30, você está aqui conosco. Sexta-feira nós temos noite da adoração. O que é isso, pastor? Queria dizer, é um tempo que nós ficamos somente adorando a Deus.
não tem palavra, é um tempo livre. Se você quiser ficar 10 minutos, meia hora, 1 hora, mas é um tempo de louvor, de adoração, de entrega, é um tempo precioso que eu gosto muito. Sexta-feira, 19h30. Sábado nós temos culto dos jovens, 19 horas, quero muito, é 19 mesmo, né? 19 horas, queridos, eu tenho acompanhado na rede jovens os videozinhos, qualquer dia eu vou mandar no grupo da igreja para vocês, tem sido algo muito bacana, quero muito que os jovens, queridos, jovem, qual é a necessidade que você tem de converter outros jovens, de trazer? Enquanto isso não for uma necessidade, Deus não consegue trazer como resposta, mas a hora que você entender que dá-me Nova Mutum, senão eu morro. Querido, aí o inferno treme. Querido, se uma igreja entender isso, dá-me Nova Mutum, senão a gente morre. Queridos, Nova Mutum é inteira conquistada para o Senhor Jesus. Amém? Isso tem que queimar dentro do nosso coração. Isso tem que ser algo forte dentro de nós. Domingo, às 19 horas, culto. Eu marquei uma reunião com todos aqueles que querem batizar. Querido, nós temos batismo dia 29 de novembro. Vai ser uma bênção, amém? Você que quer batizar, não perca a oportunidade, dê o seu nome. Pastor, eu tenho dúvida. Queridos, dá seu nome e tira suas dúvidas. Você não é obrigado. Se você, não concordei, não quero, não acho, ótimo, não tem problema nenhum, ok? Mas domingo, 8h30, para os batizandos, aqueles que deram os nomes, nós vamos fazer uma reunião aqui na igreja, nós vamos tirar dúvidas, conversar, conhecer um ao outro. Será um tempo precioso aqui, para nós estarmos falando sobre o batismo, ok? E à noite mais um culto abençoado, para a glória de Deus. Todos que nos visitam, Deus abençoe muito, muito. Essa casa é de vocês, a igreja de vocês, estão sempre convidados para estar aqui crescendo conosco em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada vida, muito obrigado pelo culto, muito obrigado pelas casas, por aqueles que estão conectados conosco. O Senhor nos ajude, Pai, a desfocarmos dos problemas e a focarmos no Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa solução. Que essa palavra, Pai, entre no nosso coração, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, nós te amamos. Profetizo uma semana abençoada, em nome de Jesus, cheia da tua autoridade, com a tua alegria, com a tua paz, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção, a presença do Deus Espírito Santo seja com você, com a sua casa, hoje, por todo sempre. Amém. Ótima semana, querido. Vai em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.